O cenário tá tão bonito que ninguém vai nem prestar atenção no que a gente tá falando. Vai lá só pro cenário. Passar passarinho. Esse problema também, né? Olá, muito boa tarde a todos. Hoje estamos aqui nesse lugar maravilhoso, iniciando um projeto que é muito especial para nós. Eu estou aqui na presença de duas pessoas maravilhosas, que é o Maurício, da BR Condos, e o maravilhoso Ricardo Carpar, da Gabor, CEO da certificação Síndico 5 Estrelas. E hoje a gente vai bater um papo legal aqui, tomar um vinho, de forma descontraída, conhecer um pouquinho da história do Ricardo, passar a palavra para o Maurício falar um pouquinho também. Depois dessa aí eu não tenho nem muito o que falar, né? A Marcele já abriu aí pra gente, né? A gente quer levar conhecimento aliado com sabedoria para vocês, ou seja, ninguém melhor nesse programa aqui do que o Ricardo para trazer isso aí para vocês. Então, Ricardo, agradeço aí a presença. Marcelo, estamos realizando uma coisa que Obrigado pelo convite. Um que a gente grande quis fazer, desejo. né? E com uma pessoa aí que tem muito a agregar. Obrigado aí pela presença aí. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e inaugurando esse projeto que vai ser sucesso. Vou até tomar um pouquinho do vinho. Ai, sim. Coisa que eu não tomo, mas hoje em homenagem, não tem que ser, tem que com tomar essa um pouquinho. vista também, vai, desce a garrafa aí. Tá chamando. Ricardo, a gente queria começar, vou deixar você ficar bem à vontade, Obrigado. tomar seu vinho, mas isso aí, hoje é um papo tranquilo, à vontade mesmo, mas eu queria conhecer um pouquinho melhor da sua história, do seu início, de quando você era criança, o seu pai, dono de uma administradora de condomínios, como que foi crescer nesse meio para você, se esse já era o meio que você queria estar, ou se você tinha outros sonhos, outras expectativas, como que foi o seu início? A gente tem um início similar, né? Você nasceu dentro de uma administradora de condomínios e eu também nasci dentro de uma administradora de condomínios. Meu pai tem administradora há quase 50 anos, vai fazer 50 anos. Minha mãe trabalhava com ele, trabalhou sempre com ele. E então, na minha casa, era condomínio o tempo todo. A gente morava perto, então a gente ia bastante na administradora. Então, para a gente, a administração de condomínio sempre foi algo muito concreto e um possível futuro para a gente ali profissional. Quando pequeno, eu achava que ia ser jogador de futebol. Sonho de todo mundo. Sonho de todo mundo, cheguei a jogar até juvenil, cheguei a ser campeão paulista de futsal, mas eu era bom no futsal e não era... Na trave não, no futsal eu tinha um caminho bom, no campo eu era muito lento para jogar, não conseguia a rotação. Eu falei, quer saber, eu vou virar jornalista esportivo, tinha pensado. Eu gosto muito de esporte, mas aí eu falei, não tô firme, eu vou fazer administração. Aí comecei a fazer administração, que é uma faculdade que muita gente faz por não saber qual fazer. Eu ia falar isso. Primeira opção, né? Primeira opção, você Dizem não que é sabe o que você vai faculdade ser no indecisa. futuro, você faz administração, porque tudo é administração. Então, se você for ter uma casa noturna, é administração. Se for ter um hospital, é administração. Então, administração é algo que te dá uma abrangência maior para você poder escolher no futuro. E aí, obviamente, quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar na empresa do meu pai, na GK, desde os meus 18 anos. Eu sou o terceiro de 3 irmãos, então o Rodrigo começou, depois o Renato, depois eu. E aí passei por todas as áreas, desde vistoria de imóveis, colocação de placas, departamento pessoal, departamento de compras, tudo dentro de uma administradora. E por muitos anos, aí eu fui galgando. O Rodrigo abriu um escritório de advocacia, né, que é a Carpati Advogados, e aí ele saiu ali da GK, do dia a dia da GK. O Renato, que é meu outro irmão, ele tinha um negócio paralelo, que ele tinha uma outra empresa, e aí por muitos anos eu comandei a GK junto com meu pai. Só que a administração de condomínios é algo, você sabe, muito complexo e desgastante. Então, por mais que é algo interessante, rico, que te abre horizontes, que te desafia o tempo todo, mas eu tinha um pouco de dificuldade de ter muito prazer. E eu queria ter muito prazer, unir prazer. Eu acho que para você ter sucesso profissional, você precisa unir prazer com objetivo, com missão. E aí, olhando esse mercado, eu falei, quer saber? Eu vejo duas coisas que me incomodam nesse mercado.
que são amadorismo, até a gente conversou aqui fora do ar sobre isso, e não é Juiz de Fora que tem uma cadeia em condomínios de forma amadora, isso tem no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo ainda hoje. Você tem empresas que trabalham de forma amadora, melhorou muito nos últimos anos, mas ainda existe, e corrupção. Então eram os 2 pontos que me incomodavam absurdamente, e aí eu falei, como que eu posso mudar o mundo? Eu sempre pensei em algo grande, eu não queria ser jogador de futebol, eu queria jogar no São Paulo, depois ir para a seleção brasileira. Não. Nada pequeno. Já estava sonhando ali no senão não quero. Aí eu falei, como que eu posso mudar a realidade, né? E aí eu falei, quem manda no condomínio? Aí, olhando na prática, era a administradora. Mas quem tem a competência para coordenar, quem tem a sua função é o síndico. Falei, quer saber? A gente precisa empoderar o síndico, capacitar o síndico, e a gente precisa focar no síndico, porque o síndico sendo profissional, sendo ético, ele vai puxar toda a cadeia, porque ele é o topo da cadeia. E foi assim que eu criei a Gabor. Muito legal. E eu e o Maurício, a gente sempre conversa sobre isso, né? Essa questão do síndico, da falta de capacitação mesmo. É uma dor que os donos de administradora sentem na pele, né? E realmente, assim, eu imagino que seja uma coisa que naquele momento te desmotivou, né? Não, porque... Te motivou, na verdade, ao contrário, te desmotivou da administração. Primeiro desmotivou e depois motivou. Então, acho que eu amo filosofia, adoro, sou um cara que leio muito, estudo muito, adoro filosofia, adoro psicologia, sou uma pessoa que gosta de estudar da mente. E para você ter uma ação, você precisa ter um desconforto. E o meu desconforto era esse, aquilo me incomodava, aquilo não estava legal para mim, assim. E aí eu via muita gente, e ainda é louco falar isso, mas ainda outro dia eu fui num encontro que eu não posso nem revelar, que as grandes administradoras de São Paulo, algumas querem cortar as asas dos síndicos profissionais. Porque quanto mais o governo tiver um povo ignorante, mais fácil de comandar esse povo. Quanto mais uma administradora corrupta tiver síndicos que não sabem nada, mais fácil dele fazer algo errado. Então isso sempre me incomodou e eu falo, cara, a gente tem que ser ético, a gente tem que fazer uma coisa, dá para ganhar dinheiro, é mais longe. A minha empresa já tá com 15 anos. Ricardo, a Gabor hoje, está super num momento super bom, não sei o quê. Só de Gabor são 15 anos. Fora mais 10 anos que eu trabalhei na administradora do meu pai, e sem Gabor, e depois com Gabor eu trabalhava 16, 17 horas por dia. Então é uma construção de 25 anos. E aí você vê coisas que incomodam. Então, assim, eu sempre fui muito idealista. E meu ideal era realmente mudar. E até hoje eu bato de frente. Eu em São Paulo, não sei se aqui teve, mas em vários lugares tiveram, incorporadoras que fizeram parcerias com administradoras, entregavam o imóvel, o prédio, o condomínio, tendo que ficar 48 meses com o síndico e com a administradora. E pior, eles lesavam financeiramente o condomínio. O prédio onde eu morava, o condomínio onde eu morava, foi o primeiro do Brasil a ganhar uma ação judicial contra essa postura. Então eu sempre fui... Eu não sou um cara de embate, eu não sou de embater, de discutir, mas eu vou atrás do que eu acredito que seja certo e acho que de alguma forma consigo colaborar um pouco para o mercado aí com algumas pessoas como vocês que têm a mesma visão. Aqui na cidade a gente teve bastante problema em relação a isso, né? Eu acho que agora deu uma diminuída por aqui, né? Essa questão da incorporadora ainda tem, mas eu acho que deu uma... Eu acho assim, o que o Marcelo está falando é fundamental, porque cada um mais ou menos no seu papel, porque a administradora, a construtora, ela sabe fazer a obra, eles constroem, é o business deles, né? Mas eles não sabem entregar, eles querem que alguém assuma lá, entrega, porque uma entrega de uma obra, depois requer vários reparos, ficar ligando para a construtora, né, os condôminos que estão começando a ocupar suas unidades e tudo. Então, o papel da construtora é tentar enxergar numa administradora, penso eu, né, e que talvez já esteja acostumado, né, que resolva esses problemas e não chegue até eles, porque até a construção eles vão bem. Mas a partir do momento que eles se entregam, eles não querem mais se envolver. A gente teve um problema que, assim, aqui em Juiz de Fora, pode ser que quantos condomínios uma construtora entrega no ano?
2, 3, 4. Lá em São Paulo tinha construtora entregando 50, 80, naquele boom de 2008, 2009, 2010. E aí eles começaram, como teve a crise imobiliária em 2008 nos Estados Unidos, que refletiu muito forte no Brasil em 2011, 2012, no governo Dilma ainda, as incorporadoras, várias, quase quebraram, outras tiveram que fazer parcerias, tal. Eles falaram, opa, tem um outro jeito de eu ganhar dinheiro. Qual que é? Parceria com a administradora. Eu ponho na convenção que o administrador tem que ficar 2 ou 4 anos, também como síndico, e ali a gente faz um carnaval por 24, 48 meses. O condomínio de onde eu morava, não vou falar nomes, obviamente, não quero ser processado, tinha um superfaturamento de 50 mil reais por mês. Mas isso assim... 20 condomínios desse, 1 milhão por mês. De superfaturamento. Não estou dizendo nem da taxa, das cobranças que tinham. Eram condomínios grandes, porque teve muito o boom do condomínio clube. Então, isso é um ponto que... Isso comungado administradora e consultora? Sim. E 48 meses é quase o tempo que eles estão saindo aí da garantia, né? Então, exatamente. Ainda tem essa perda que é muito que a gente vê, às vezes, por aqui, em alguns casos, né? Que é justamente para fugir do tempo da garantia. Infelizmente, isso acontece muito. E se as construtoras buscassem a ajuda legal mesmo de uma administradora, de um profissional, de um síndico legal, coisa que algumas no mercado eu já tenho visto que tem feito. Tem. Lá no início, a gente não pode generalizar, não estou falando mal de todas. Óbvio, mas lá no início, na hora de entregar, de fazer a convenção do condomínio, sabe por quê? O que a gente sofre muito aqui, que eu imagino que lá em São Paulo também não deva ser diferente. A gente pega as convenções, copia e cola. Às vezes até o nome tá errado. Não, às vezes... Já peguei convenção com o nome errado. Não, às vezes assim, tá escrito que tem piscina. E não tem. Fala as regras da piscina para um condomínio que nem piscina tem. Então, assim, é umas coisas surreais que a gente vê que atrapalham a gente, porque a gente sabe o quanto que é difícil mudar uma convenção num condomínio grande, de 400, 500, 1000 unidades. E aí, dificilmente você consegue alterar aquela convenção, fica naquela luta. Se ela tivesse sido bem feita lá no início, né? Tivesse tudo de acordo, tivesse sido melhorou pensada. muito. Eu acredito que eu trabalho nesse segmento há 25 anos. Teve uma evolução significativa. Era muito pior. Melhorou muito. Muito, muito, muito em todos os aspectos. Precisa melhorar, né? Porque na atualidade, hoje, se não aprimorar ou melhorar e não acompanhar a evolução... como algumas morreram, né? Temos hoje muitas administradoras que eram número 1, 2, 3 de grandes cidades que não existem mais. E temos muitos síndicos profissionais que também chegaram ao topo e praticamente desapareceram. Subir o topo é difícil, mas se manter lá é muito mais difícil. E aí você vê muita gente ficando pelo caminho. Eu ia comentar até de uma fala que o Maurício, vou até deixar você falar, mas que ficou muito na minha cabeça, até usei de exemplo esses dias conversando com uma pessoa, aquilo que você me falou, que nunca vão bater na sua porta e falar que tem que distribuir o dinheiro, né? Vou deixar você falar. Mas da importância que... Eu tô falando isso porque, assim, a gente tem visto uma melhora significativa, não só dos síndicos, administradores e incorporadores, mas dos condôminos. Deles saberem o que a responsabilidade deles ali dentro, o que eles, né? Eles são sócios daquele empreendimento, né? Eles estão vinculados ao CNPJ do condomínio, né? Eles respondem ali. E o que a Marcela acabou de falar, é o que eu falo, né? O condomínio, apesar de entregar anualmente a DIRF, né? Que a gente tem que entregar, a gente tem obrigações como uma empresa normal, né? Sabe muito mais, né? Tributárias, trabalhistas, como qualquer empresa, mas ele não dá lucro, né? Sim. E é onde eu, comentando com a Marcela, a gente conversando, que a gente sempre está trocando aí, nunca um síndico vai bater na porta de um condomínio, no final do ano, falar, o condomínio deu lucro, e o condomínio resolveu dar 10 mil de distribuição de dividendos para casa, né? Pelo contrário, ele vai bater na sua porta, para pedir. Tivemos um problema trabalhista, que não está contemplado ali nas ordinárias, temos que criar uma taxa extra. Essa que vai ser a procura, né? Então, por isso é que a gente está vendo que as pessoas... às vezes eu pergunto, você tem alguma empresa? A pessoa fala, não tenho. Aí quando eu pergunto, você tem um apartamento próprio? Ele me responde que tem. Eu falo, então você tem uma empresa. Você é sócio. Você está vinculado ao CNPJ. Eu acredito que a pandemia, embora tenha sido uma tragédia, né, em questão de tudo, né, de pessoas que foram embora, de pessoas que ficaram doentes, tudo que a gente pode imaginar de ruim. Mas para o segmento condominial teve um aspecto positivo, entendam o que eu estou falando, pelo amor de Deus, que é
as pessoas começaram a entender como funciona o condomínio. Porque até então, síndico, administrador e zelador era a mesma coisa. Ah, não paguei o boleto, ô zelador, não paguei o boleto. Ô síndico, abre para mim. Ninguém entendia direito o que era aquilo. Aí, quando começou a pandemia, fechou o salão de festa, fechou a academia. Quem que toma conta disso? Não, é o síndico que vai determinar, é a assembleia. É a informação. Exato. Começou a entender. Então, nesse aspecto, a pandemia foi positivo para as pessoas. Já vinha um caminho com comunicação, com mais canais, com mais informações, mas a pandemia trouxe um despertar maior para o condômino. É porque nós sentimos, assim, até dentro da administradora, uma mudança muito grande do perfil do síndico. Porque a gente tinha muitos síndicos orgânicos e que eles não sabiam nem quanto tinha de saldo na conta do condomínio. Se você perguntasse, pergunta para a administradora. Ah, o portão quebrou, reclama na administradora. Era tudo administradora. A gente acabava fazendo a função de síndico profissional sem estar contratado para aquela função, né? E hoje eu acho que muito por conta de cobrança dos próprios condôminos, isso tem se modificado um pouco. Os próprios síndicos, se eles verem que eles não têm condição de ficar ali, eles estão saindo. Eles estão saindo e falando, ó, não dá para mim, não consigo assumir essa responsabilidade, porque realmente os condôminos estão cobrando mais. Teve até um caso que a gente passou de um síndico, que foi até uma assembleia de destituição, que estavam tentando destituir ele justamente porque quem estava administrando o condomínio era a administradora. Então ele não sabia quem prestava serviço no condomínio, ele não sabia como funcionavam as câmeras, ele não sabia quanto tinha de saldo. E aí, em uma das assembleias que era de prestação de contas, que o pessoal já estava pegando no pé dele, a dona da administradora passou mal. E ela não mandou nenhum representante. E ele ficou lá na assembleia sem saber absolutamente nada, sem saber o que estava acontecendo no condomínio. E isso daí, assim, deixou todo mundo muito revoltado. Mas você é o síndico, não é ela que é a síndica do condomínio. Nós te elegemos como nosso representante. E aí, daquilo ali, foi uma assembleia até muito positiva, porque ele acabou conseguindo ficar no condomínio e ele se transformou, ele buscou estudar, melhorar, assim, e realmente virou o síndico do prédio. Mas isso surgiu muito por conta dos próprios condôminos. E tem um ponto que é o seguinte, antigamente era assim, a pergunta era, você tem tempo para ser síndico? A pergunta hoje é, você tem conhecimento para ser síndico? Exatamente. Independente de ser profissional ou morador. A questão aí, eu sempre falo, é o seguinte, nós três aqui não podemos decidir fazer um trabalho voluntário de médico sem fronteira, atender paciente. A gente não é formado em medicina. A gente não pode fazer isso. Um médico ele precisa ter que ser formado para poder atender de maneira voluntária. Mesma coisa o síndico. O síndico ele pode ser voluntário, ele pode não receber nada, mas ele precisa ter conhecimento para ser síndico. Então, o síndico ele tem que ser profissional. Seja profissional na sua profissão, ou seja profissional, aí sim, de maneira mais ampla, na forma de atuação. A atuação do síndico tem que ser profissional. Sim. E lá onde as pessoas moram, tem alguns aspectos. As pessoas moram em condomínio por segurança, e antigamente a gente pensava em só segurança contra bandido, mas também agora a gente viu que até a saúde das pessoas engloba nessa segurança. Sim. A gente tem a questão do conforto, né? As pessoas querem ter conforto dentro do paz e conforto onde moram. E por último, valorização ou desvalorização patrimonial, né? Então, na verdade, as pessoas querem que seja valorizado o seu patrimônio. E a maioria das pessoas que moram em condomínio, aquele apartamento é seu único patrimônio. Aí você vai deixar na mão de quem tem tempo? Você tem tempo para ser síndico? Ah, tenho, eu sou aposentado. Ou eu tenho, meu filho tem 10 anos e tem muito tempo, mas ele não seria um bom síndico. Ricardo, ou até seria que ele ouve o pai falando muito. Você tocou num assunto aí que eu achei bem pertinente, que é a atuação a valorização do imóvel, né? Outro dia eu estava escutando uma pessoa falar sobre exatamente esse tema que você levantou aí. Um prédio, quando ele está mal gerido, quando ele está abandonado, quando ele está largado, o síndico, né, ou seja, não está cumprindo realmente as suas funções, já existe um cálculo que esse prédio, esse apartamento, ou seja, cada unidade do condomínio, se desvaloriza em 30%. Então você pega um apartamento de 1 milhão, para fazer a conta aqui redonda, mais fácil. Certa, né? Você, numa situação dessa, você perde 300 mil, uma coisa mal tocada. E se tiver 100 unidades condominiais, de quantos milhões a gente está falando de desvalorização patrimonial por conta de uma má gestão? E eu acho também isso que você falou muito importante, porque se você pegar 10, 15 anos atrás, a taxa condominial, eu acho que para a família não pesava tanto, né?
Ah, tem que pagar o condomínio. Quantas vezes o boleto está aí, toma o dinheiro, às vezes até tirava da carteira e pagava. Hoje não. Hoje as taxas condominiais elas já refletem no orçamento da família. Né? Sim. E fora, se der alguns problemas de gestão e tudo, que é onde a gente estava conversando aí de surpresas que podem haver aparecer numa má gestão. E tem que pagar, né? Então, assim, E os eu acho que condôminos, isso você tudo, falou, os por isso que condôminos são condôminos- sócios. São Isso, por sócios. isso que os aqui. condôminos também hoje estão começando a ter mais consciência do que é um condomínio. Perfeito. Os condôminos são sócios. Botou na mão de um CEO incompetente, Exatamente. vai dar merda. E às vezes a gente E eles vão vê, pagar. às vezes a gente vê também aquele condômino que tem muito desejo de melhorar o condomínio. Então, isso aqui não tá legal, eu queria pintar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas a gente não pode aumentar a taxa de condomínio de jeito nenhum. E aí, às vezes, ele se candidata a síndico, assume a gestão, e aí ele quer contratar uma empresa para fazer pintura externa, uma empresa para fazer pintura interna, uma empresa para poder reformar a portaria, uma empresa para arrumar o elevador. E aí você tem que falar com ele, calma, peraí, você já olhou o saldo? Você viu o que você tem para gastar na previsão orçamentária? Peraí, vamos estudar um pouquinho o que é o condomínio, como que você administra um condomínio, que tipo de obra que você pode fazer, o quórum que precisa, se é uma obra voluptuária, se é uma obra útil, se é uma obra necessária, o que você pode fazer, né? Quais são... Porque o síndico tem as atribuições dele, mas ele não é dono daquilo ali, ele não é o Sim. dono do condomínio. Ele é o representante dos condôminos, mas ele também precisa seguir regras, ele tem diretrizes para ele seguir também. E ele é responsável civil e criminal por todo aquele empreendimento. Então eu acho que também falta, às vezes, um pouco a noção do síndico do que ele está assumindo ali, né? Daquele BO que ele está assumindo ali, que não é muita simplesmente coisa. arrumar o condomínio. É a vida das pessoas, né? É a vida financeira das pessoas. Acontecem tragédias em condomínios. A gente teve recentemente crianças que morreram no Rio de Janeiro e em São Paulo, que muito provavelmente poderia ter sido evitado. Então, assim, que são casos extremos, não acontece sempre? Graças a Deus, não. Mas imagina você ser síndico de um condomínio, que uma criança venha a óbito e você poderia ter evitado, talvez, com uma boa gestão. É uma coisa... Acabou sua vida, pelo menos para uma pessoa normal, né? Eu queria saber uma coisa, Ricardo. Assim, você tem a tua empresa, a Gabor, né? E até eu acho que a Marcele está muito apropriada em falar, porque ela foi a primeira síndica 5 estrelas aqui em Juiz de Fora, né? Sim. E eu tenho orgulho de falar isso, já falei até em apresentação nossa e tal, porque a gente sente que... E jovenzinha, né? Jovenzinha, mas danada. Tão madura, já tão boa, profissional, já parece uma sênior do trabalho. Quando ela abre a boca pra falar, eu já falo, se eu estou competindo, já era. Mas enfim, vamos lá. Se eu tivesse quando eu tinha 25 anos, se eu tivesse assim, hoje eu já tava voando já. Mas aí, o que você hoje, assim, passa de maneira geral para o síndico? O que você acha, assim, mais importante? Eu acho que você engloba tudo numa certificação, né, na parte da tua empresa, da Gabor, né? A certificação, ela é bem difícil, né? Tanto que a média de aprovação nas últimas provas foi 4,5%, 5,5%, é bem complexo. 5%? A prova é muito difícil. Então, assim... É isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo, Não, é uma não prova muito Você passou específica, na né? primeira? Eu passei na primeira. Mas a maioria das pessoas não passa de primeira. Tem gente que passa na quinta, na sexta. É muito difícil, é mais difícil que uma OAB, porque, Ricardo, você está comparando... A OAB, você vai pegar uma matéria ali, penal, você vai pegar trabalhista. Ali, não tem, você vai ter tributário. Eu, por exemplo, sou péssimo de tributário. Mas se eu tivesse que fazer a prova, eu teria que responder questões tributárias. Então, teria... Manutenção. Tem gente que é ótimo de gestão, é ótimo de direito, mas é péssimo de... Então, assim, engloba tantas matérias, jurídico, é tanta coisa que... Por isso que ela é tão complexa, porque aborda totalmente aberto aqui, né? Uma coisa bem abrangente. Então, a gente foca muito no conhecimento técnico e a gente foca muito de bater na tecla da ética, porque a gente até criou agora um conselho de ética e a gente recebe denúncias, a gente apura as denúncias e já excluiu os síndicos da certificação, um síndico da certificação por conta de algo que não deveria ter sido feito no condomínio. Então a gente tenta fazer a coisa mais conhecimento e ética com transparência.
eu acho bacana também, até uma coisa que você sempre aborda com a gente, nos grupos e tudo, que o síndico, ele precisa sim ter conhecimento, é o mínimo, mas ele precisa também ter habilidades. Então, eu vi que você vai até fazer um curso agora sobre mais da parte de oratória e tudo, porque o síndico não basta somente o conhecimento. É muito difícil você lidar, na administração de condomínios em geral, com as críticas, muitas das vezes que são infundadas, algumas têm um fundamento, mas muitas são infundadas. Às vezes são críticas que fazem com que a pessoa se sinta muito mal, a pessoa que não está ali, não imagina que vai sofrer isso, ainda mais aquela pessoa que está se empenhando, que está tentando, que quer ser melhor, que está estudando, e aí vem um condômino ali, então você precisa ter uma inteligência emocional muito grande para poder lidar nesse mercado, porque muitas das coisas que chegam pra gente são assim, a pessoa às vezes não está insatisfeita com a gente, ela está insatisfeita com N coisas do dia a dia dela, até fora condomínio, mas ela consegue descarregar aquilo ali com a gente. A gente sempre fala, eu, minha mãe, nas reuniões de condomínio, quando vai precisar de fazer um reajuste, que as pessoas querem matar a gente quando a gente vai reajustar condomínio, Maurício sabe. Então, assim, querem matar a gente quando a gente vai reajustar condomínio. Mas só que quando o plano de saúde dela aumenta 15%, 20%, ela não vai lá no plano de saúde brigar. O único lugar que a pessoa tem a possibilidade de ir brigar pelo reajuste é na Assembleia. E aí a gente que sofre, a gente que infelizmente está ali, às vezes, tentando fazer um bem para o condomínio, mas sofre uma retaliação ali que às vezes não tem fundamento. Então, ter inteligência emocional é muito importante. São duas coisas que eu acho que você falou que eu gostaria de tratar. A primeira, terminar pelo final, inteligência emocional. Tudo na vida é inteligência emocional. Se você ficar muito nervoso, seu cérebro não conecta direito e você fica burro. Fato. Você não vai saber explicar, aí você vai gaguejar, aí você vai falar uma besteira, e aí você vai ser vista como ou incompetente ou como alguém que quer lesar o condomínio. Mas às vezes é porque você ficou nervoso e não soube. Por que ficou nervoso? Por que não sei o quê? Então, assim, inteligência emocional é número 1 para qualquer profissão. Qualquer. Esportista. Você vê hoje tantos jogadores, a gente estava falando aqui, estamos aqui num local que o proprietário foi jogador de futebol profissional. Você tem tantos jogadores com uma capacidade técnica absurda que nunca chegaram em lugar nenhum. E jogadores que não têm a mesma capacidade técnica que chegaram muito mais longe. Eu dou o exemplo do Cafu, né? Que demorou 12, 13 testes para passar lá no São Paulo, e o cara tem tantos recordes, jogou 3 finais de Copa do Mundo. Então, inteligência emocional é crucial e é desenvolvível. Acho que esse é um ponto muito importante. Desculpa eu te interromper, mas você falou uma coisa muito bacana. Você citou um esporte coletivo. Ainda que se você estiver meio mal, tem algumas pessoas ali que podem te apoiar naquele jogo, por exemplo. Eu fico imaginando um tênis, um Djokovic. esporte. Então, assim, a gente vê nessa última geração, porque você pega ali os 20 do mundo ali, a diferença é muito pequena. Mas eles reinaram, né? Djokovic, Nadal. Federer e Nadal. Você acha que tem inteligência emocional? O diferencial deles era, porque ali é ele com ele, entendeu? Não tem o que falar. Se olhar, O que você acha que é o... se olhar a trajetória dos três, óbvio que tem muito talento, óbvio que tem tudo, mas eu vou traçar aqui 2 profissionais, um do futebol e um do tênis, que para mim são exemplos e eu não consigo torcer contra, que é o Djokovic e o Cristiano Ronaldo. São caras que se dedicam, a vida deles é ser o melhor do mundo. Eu acho o Nadal mais talentoso que o Djokovic. O Djokovic é o maior tenista de todos os tempos. O Messi é 1000 vezes mais talentoso que o Cristiano Ronaldo. Mas Cristiano Ronaldo vai bater provavelmente 1000 gols, que nem o Pelé, ele já passou o Pelé em números oficiais de gols. Porque o cara desenvolveu inteligência emocional e foco, estudo, eles treinam, eles recuperam. E o síndico é a mesma coisa. Eu tenho uma coisa na minha vida que é o seguinte: eu não passo um dia sem aprender alguma coisa. Eu faço esporte todo dia, eu boto meu fone, eu tenho um aplicativo aqui que chama Audible, e eu ouço 1h30 de livro todos os dias. Durante o ano, só de ouvir livro, é 70 livros, 80 livros que eu ouço por ano. E não faz, é um esforço que
te recompensa, sabe? É uma coisa que você busca e que você... A dedicação. Ninguém chega em lugar nenhum sem se dedicar. Se chega, cai rápido. E a segunda coisa que eu queria abordar é a questão do marketing pessoal. Então, não é o melhor síndico que é eleito. Não é a melhor administradora que é escolhida. É o que se vende melhor. Porque em 5 minutos, em 10 minutos, em 20 minutos, em 30 minutos, é impossível você avaliar. Se a pessoa... verdade. Aqui, a Marcele, a gente está olhando ela. Ela é ótima profissional, mas se eu não conhecesse ela, eu ia achar ela ótima profissional. Fala bem, tem postura, depois eu ia eleger ela. Depois, se ela fosse competente, ela faria uma boa gestão e continuaria. Se ela fosse incompetente, ela sairia. Então, eu escrevi um texto há 15 anos atrás que era assim: o síndico precisa ser bom, mas também precisa parecer bom. É verdade. Não tem um estudo, eu vou finalizar essa parte com um estudo que é o seguinte: fizeram um estudo com vinho, já que vocês gostam de vinho, estão tomando vinho. Vou tomar mais um gole aqui antes de falar. Você prometeu logo, você tá meio... Sua taça não mexe, pô. Pegaram o mesmo vinho e colocaram em taças, em garrafas diferentes. E aí falaram que uma garrafa mais bonita custava $100 e a outra custava $10. Isso mesmo, Gui? O mesmo vinho. E distribuíram para as pessoas provarem os dois vinhos. Praticamente todas as pessoas, não me lembro o número de pessoas que eram, falaram que o vinho mais caro era melhor. Mas aí você fala: Ricardo, isso é sugestão, tal. O estudo fizeram com eletrodos, porque hoje você consegue medir o prazer através de eletrodos no cérebro, em locais corretos. E realmente as pessoas sentiram mais prazer naquela garrafa mais bonita que era mais cara. Elas sentiram mais prazer. Então, a percepção de competência da Marcele tem a ver com o cabelo dela, com a roupa dela, com a forma que ela... Mesma coisa da gente, obviamente. Estou só colocando ela como exemplo. Então, não adianta só você conhecer muito, não adianta só você ser bom. Quando você vai num restaurante, por que o cara gasta uma grana na decoração do restaurante, o maître, o não sei o quê? Porque a comida fica mais gostosa. Se você comer a mesma comida no boteco da esquina, você não vai achar tão gostosa. E não é... E vende-se a experiência, né? Hoje vende-se a experiência, não vende-se o serviço em si, vende-se a experiência de consumir aquele serviço, Eu conheço um advogado, já tem quase 80 anos, naquela época não existia Google, né? E aí ele me contou o seguinte: sabe como que ele saía e ele se dava bem em qualquer... como chama quando tem que... Não, o advogado no julgamento lá no fórum, na audiência. Ele falou: eu citava a lei que não existia. Não, segundo a lei 1346 de 74, ainda lançava um artigo. Ele falava isso com autoridade. O juiz não sabia, ninguém sabia, o advogado de lá não sabia, os caras, putz, é isso. E ele falou, ganhei várias causas citando leis que não existiam. Hoje complicou, mas, Ricardo, você está instruindo a gente a mentir? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você falar com autoridade, você falar com postura, você saber falar, você usar uma roupa, isso é muito importante e vai caminhar junto com o seu sucesso para você obter. E aí, eu falo, quem assiste a Conde TV, eu trabalhava de terno, eu fazia terno e gravata, né? A Conde TV, eu usava terno e gravata. Mas aquilo não tinha a ver comigo. Hoje eu tenho uma roupa... Por que eu fazia isso? Porque eu queria mentir? Não, porque meu pai e meu irmão usavam terno e gravata, era meu exemplo. Sim. E aí eu usava terno e gravata. Hoje eu me sinto muito mais à vontade, meu marketing pessoal, minha identidade está muito mais adequada com essa roupa. Então tudo isso é importante e a gente pode aprimorar sempre e a gente deve se atualizar sempre. Acho que esse é um ponto também relevante. Faz muito sentido. Ainda nessa parte que a gente estava falando de inteligência emocional, né? Eu pude assistir uma palestra sua, foi até no Summit, né? Sim. Lá em Florianópolis. Que você falou justamente sobre um momento que você vivenciou de depressão. Sim. E aí, assim, eu queria ouvir um pouquinho de você, como que foi isso, o que você acha que te levou a isso e como que você saiu disso. E hoje, o que você faz para você não, né, para ser um momento de distração, se blindar um pouco quanto a isso, porque eu acho que, infelizmente, é uma realidade de muitos, dentro do nosso mercado, é um mercado que, eu acho que qualquer profissão, né, mas eu acho que a nossa profissão acaba sendo um pouco tendenciosa a isso. Eu brinco que síndico é uma profissão insalubre.
muitas vezes, porque você pega alguns condôminos que são complicados. Eu, na verdade, entrei numa depressão faz 2 anos e pouco, e para mim é porque eu era perfeito em tudo. Era o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido, Mas isso você o se melhor cobrava profissional. ou você Não, queria? eu me cobrava e era, só que eu me esquecia. E o que eu queria? Eu era o melhor amigo, eu era o melhor tudo das pessoas, mas e eu? O que eu queria? O que eu queria fazer? Não, eu estava sempre me doando, sempre pelo outro, sempre pelo outro, sempre pelo outro, sempre pelo outro. Chega uma hora que você perde a identidade. Você faz tanto pelo outro, eu sou muito família, eu vivo muito os meus filhos. Só que aí chegou uma hora que eu estava vivendo só isso. Eu trabalhava e vivia para a família, e trabalhava e vivia para a família, e no trabalho eu tinha prazer, só que também é um prazer limitado. Ninguém se alimenta de ter prazer no trabalho exclusivamente, é algo que agrega, né? Mas isso me levou a uma depressão, e aí foi uma depressão profunda. Eu fiquei 3 semanas dentro de um quarto, sem conseguir ler, sem conseguir ver televisão, sem conseguir fazer nada. Demorei um tempo para me recuperar, e quando eu me recuperei, eu falei, cara, eu vou ver o que eu quero, o que eu gosto. Pensar mais no O Ricardo. que eu quero. Primeiro, coloca a máscara em você para depois colocar nos outros. Se eu não estiver bem, meus filhos não vão estar bem. Eu não vou conseguir ser um bom pai. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ser um bom profissional. Então, hoje, a minha prioridade é a minha saúde, física e mental. Hoje, eu faço esporte todos os dias. Se pegar o ano inteiro, eu não faço esporte 5, 6 dias. Porque fui viajar, atrasou não sei o quê, porque, sei lá, fiquei doente. Mas assim, eu faço esporte todos os dias. Hoje mesmo aqui. Antes, aonde ele pode correr Um lugar legal para correr amanhã, exatamente. Eu corro no mínimo 5 vezes por semana. Tento correr 6, descansar uma vez. É remédio. Pra mim não tem essa. Dormir mal, tô cansado, não importa, tô chateado, não importa. Pra mim é obrigação, eu não tenho escolha. Eu coloquei como obrigação na minha vida. Vou fazer, não importa onde. Eu fui outro dia viajar, né, no meio de umas montanhas, eu corri num negócio que era assim, ó. Tá certo que eu corri, me arrastei. Mas corri porque não tem opção. Mas minha mulher fala, mas você vai, vou. Mas tá 3 graus. Tá bom. É sem opção. E lançou esse desafio no E lancei 5 o desafio no 5 também. estrelas. Muita gente legal. mudou, muita gente emagreceu. A gente tem o caso do Michael, que se transformou. A gente tem o caso do Saulo, que perdeu mais de 25 quilos. Então a gente acaba inspirando outras pessoas, que inspiram outras pessoas. E um outro ponto que agora eu quero começar a bater também na tecla lá no Síndico 5 Estrelas, que é a alimentação. Eu tenho ansiedade crônica. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ansiosa por natureza. Você fica ansioso por alguma coisa? Não. Eu fico ansioso, eu já sou ansioso. Então eu não tenho ansiedade por algo. Eu sou ansioso por natureza, eu sou acelerado. Sou assim. E aí a alimentação, pode falar, muda tudo. A alimentação, a gente come veneno. É veneno o dia inteiro para dentro do corpo. Hoje, assim, 0 porque eu não sou radical. Mas no meu dia a dia, sem açúcar, sem fritura. Ricardo, você vai hoje, vai ter aqui pastel. Não tem problema comer um pastel uma vez a cada 1 mês, 2 meses. Não é algo que... aniversário do meu filho, vai ter um bolo de brigadeiro. Como? Mas no meu dia a dia, cortei. O álcool, sempre gostei de cerveja. Hoje eu vou beber com vocês aqui, daqui a pouco tem um chopp ali que eu já tô com vontade. Mas não bebo mais. Antigamente eu via jogo do São Paulo tomando cerveja. Toda quarta-feira eu tomava sozinho uma cerveja, todo domingo eu tomava no mínimo 2 vezes por semana. Hoje eu tomo em ocasiões relevantes, porque eu sei que o álcool não me faz bem, mexe com a ansiedade. Eu sei que o excesso de chocolate, de açúcar, não vai me fazer bem. Eu sei que o excesso de fritura não vai me fazer bem, de massa não vai me fazer bem. E aí, essa mudança desse hábito alimentar e o hábito de esporte me deixou muito mais disposto, me afastou depressão assim, 0, me diminuiu a ansiedade absurdamente e me deixou mais inteligente. Porque eu vou te falar, esses negócios inflamam nossa cabeça. São venenos que, isso está provado cientificamente, que inflamam os neurônios. E a gente fica menos inteligente. A gente deu o exemplo do Djokovic, eu falei do Djokovic e do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo fez um exame aí outro dia, que ele está com 41 quase, né?
Deu que ele tá com 28, 29 anos de idade. Meu, a indústria alimentícia no Brasil, não sei se no mundo, mas no Brasil e nos Estados Unidos também, eu sei que é assim, é criminosa. Tá assim com a indústria farmacêutica. Um cria e o outro não cura, porque curar também não faz bem, né? Porque senão perde os remédios constantes. Mas são coisas bem complexas que a gente tem, que aí fica para quem está nos assistindo, acho que estudar um pouquinho sobre esse assunto. Não estou dizendo que não pode nunca mais beber, não pode nunca mais comer chocolate. Não ter pode... controle, né? É saber que o dia que você comer chocolate é uma coisa que não te faz bem. Sim. É gostoso, mas não vai te fazer bem. Talvez naquele momento ali... É prazeroso, naquele... O hormônio até, né? Mas... É aquele negócio, você fuma crack? Não. Por quê? Porque eu sei que é um veneno, vai não sei o quê. Lógico, não estou dizendo que o açúcar é o crack, mas também é um veneno. É um veneno. E vicia. Vicia. Eu já fui chocolatra. Eu já fui chocolatra. Eu sofro muito com isso. Eu, na minha juventude, era chocolatra. O Maurício, eu sei que já vinho. tá muito mais focado do que eu. Eu ainda preciso muito entrar nessa... começar a melhorar a alimentação. Infelizmente, assim, eu ainda tenho aqueles... sabe, picos e... Mas pode falar, a saída, por que eu tenho hoje muito menos esses picos? Por causa do esporte. Não tenho, e a corrida pra mim, assim, eu joguei futebol, eu já fiz jiu-jitsu, eu já fiz um monte de esporte. A corrida, você consegue controlar pra você gastar o seu máximo ali em 30, 40, 45 minutos. Então, ele vai liberando uma sensação de prazer no seu corpo que é duradoura pelo dia. E aí você sente menos necessidade da droga. O que é a droga? É o açúcar, é o chocolate, é o vinho, toda noite antes de dormir para relaxar. Que na verdade, se você ler, ele vai te relaxar naquele momento, mas depois não é uma coisa saudável. Não dá de falar, não é saudável. Não, não é saudável. Então assim, você é contra isso? Não, zero contra. Só estou dizendo que a gente tem que ter ciência do que faz bem pra gente e do que não faz bem pra gente. Para mim, essas mudanças foram super positivas e o esporte me tira essas vontades que eu tinha de alimentação compulsiva, que acho que você deve ser geralmente à noite, antes de dormir, que todo mundo tem antes de dormir e vai lá. Isso me cortou muito essa vontade que eu tinha. Eu comi um tablete de diamante negro toda noite antes de dormir. E é uma fuga, né? Acho desculpa, Maurício. Eu acho que qualquer droga, quando eu falo droga, qualquer coisa que vicia, né? É uma fuga que a gente tenta ter ali de uma rotina cansativa. Mas só que a gente tem que colocar na cabeça, eu preciso trabalhar muito isso também, que existem outras fugas. Que existem fugas que são saudáveis. É sair um pouquinho da zona de conforto, sair ali daquela... Ó, outra droga aqui, ó. Dali. Vou mostrar outra droga aqui pra vocês. É uma outra droga. Tem crianças que ficam nisso aqui horas e horas por dia. Crianças de 10, 9, 11 anos. Na minha, eu já vi, você é um pouco mais velho do que eu, crianças que fumavam. Também não, você foi educado. Não tinha criança que fumava lá com 8, 10, 12 anos? Hoje você vê uma criança fumando, o pai é preso. Provavelmente daqui a 15, 20, 30 anos vai ser proibido o celular para criança. Mas assim, isso tudo e pra gente também faz mal. Isso tudo aí que você falou, né? A vida vai levando a isso. Mas eu fico imaginando assim, a Marcele tem muito mais propriedade para falar porque ela é síndica profissional, né? Capacitada e tudo, ela é síndica profissional. E eu fico imaginando a vida de um síndico, né? Ou seja, o síndico acorda e vai ter a vida dele ao longo do dia e vai dormir. Então assim, pensando nesse período todo que ele está vivendo, ele já acorda com um problema, é alguém ligando, é uma mensagem. Então assim, esse cara, assim, ele vai num bar, numa padaria, vai comer uma coxinha, já está nervoso. Então assim, como que foi essa tua virada de chave, e aonde você realmente capacitou? Foi uma coisa legal que você falou aí sobre o burnout, talvez que você teve, a depressão, talvez tenha ajudado a você, mas hoje um síndico que tem aquelas pressões do dia a dia que são coisas assim que acontecem, do nada aparecem, né? Você sabe disso, que chega uma mensagem para você, pô, aconteceu isso, estourou a bomba, vazando o cano. E para ele segurar isso, aonde que ele deve mexer na virada de chave para ele começar essa filosofia que você falou aqui? Boa pergunta. O síndico, ele está numa atmosfera
negativa para isso, né? Então, outro dia bati um papo com Gustavo Borges, que aliás dá palestras ótimas, é um cara super inteligente, e ele me falou sobre o ambiente. Ele explicou, a gente tem que deixar o ambiente propício para gente. Então, se você é viciado em café, e se você tiver uma máquina de café com cafés do lado, Imagina. você não está sendo inteligente, você vai provavelmente tomar mais café do que devia, porque não é propício. Mesma coisa do cara que é alcoólatra, quer parar de beber, se ele começar a ir para a noite, provavelmente ele não vai conseguir parar de beber. O síndico, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque o síndico, ele sofre o convite diário, ou a cada hora, ou a cada minuto, para sair do centro, né? Então, o que o síndico deve fazer? Qual que é a minha sugestão? Primeiro, se fortalecer mentalmente. Ter a descarga no esporte, não importa qual esporte, precisa pôr para fora, precisa fazer algo para a saúde. Teve outro dia o Drauzio Varela disse o seguinte, se você não poder fazer 40 minutos de esporte por dia, você tem que mudar a sua vida. Porque ou você larga o seu emprego, ou você se separa, ou você abandona seus filhos na FEBEM, alguma coisa você faz. Porque não é possível. Isso aí se não você pode abrir mão, né? Se você não puder cuidar 40 minutos de você, sua vida está maior muito... bem, né, que é a saúde, porra. Tá muito errada. Então, primeira coisa é cuidar de si. Que as pessoas se esquecem. E o síndico muito isso, porque o tempo todo o convite não vai parar. Esse negócio, eu só vou zerar. Não tem zerar. E cuidando do outro o tempo inteiro, Não né? tem zerar. E hoje no escritório, antigamente, por que eu tive essa crise toda? Eu cansei de chegar no escritório 7 da manhã, sair 10 da noite e correr no parque, voltar, dormir 2 da manhã, voltar às 7, porque não tem. Você fala, vou zerar, não vai acabar nunca. Hoje, pode o mundo tá acabando. Eu vou lá e faço o meu esporte. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é ter uma estrutura. O síndico que é sozinho, tudo bem, no começo você é sozinho, não tem jeito, mas tem que ter uma estrutura. Sozinho ninguém vai para lugar nenhum. Então montar, o que é estrutura? Pode ser um assistente, pode ser 2 pessoas, vai crescendo, montar uma estrutura. E terceiro, tecnologia. Hoje você tem muitas tecnologias que podem te ajudar com atendimentos automáticos, resoluções de problemas. Então esses são os 3 pontos que eu diria aí para o síndico ter um alívio no estresse, mas ele é convidado diariamente ou a cada hora, a cada minuto para entrar nele. E como é difícil impor limites, né? Impor limites, por exemplo, às vezes a gente recebe uma ligação 11 horas da noite e você pensa assim, estourou um cano, né? Aí na hora que você atende, é porque eu vim com o carro da empresa, eu tô sem tag, você me autoriza a entrar com esse carro sem tag? Poxa, 11h30 da noite, você tá me ligando para saber se você pode entrar sem tag no condomínio? Então, assim, infelizmente, o síndico... E é difícil você conseguir impor esse limite. Peraí, fora do horário, emergência. Se programe. Sim, se você sabe que ele vai estar com outro carro, né? Se programe. Tem coisas que você não precisa de 11h30 da noite ligar para alguém, meia-noite. Já aconteceu até de madrugada, acontecer isso. É que eu vim, tô com outro carro, quero entrar. E assim, você atende até desesperado, pensando que aconteceu alguma coisa, uma emergência, né? O síndico acaba tendo que atender e é difícil colocar esse limite. Tem aspectos, você é uma mulher muito madura, principalmente para a sua idade de 25 anos. Mas tem aspectos que a gente vai aprendendo com a idade. Sim. Eu era uma pessoa que tinha dificuldade de colocar limites nas outras pessoas, porque eu sempre fui muito bonzinho, muito simpático. Eu continuo sendo simpático, mas eu sou simpático colocando limite. Então, eu não atendo o telefone. Não atendo. Não atendo. Mas me ligou, não atendo. Aí se o cara me ligou 5 vezes, deixa eu ver se o cara mandou uma mensagem para falar que tem algum problema. Aí eu entro na mensagem, vejo que é um assunto irrelevante, não respondo. Deixa pro dia seguinte. Lógico, vou ver o que é ali, né? Lógico. E aí você, tudo bem, isso falando de condômino. Conselho é um pouco diferente, mas aí, se o conselheiro te ligar meia-noite para falar de um assunto da pasta, você tem que colocar o limite. Vai falar, ô Maurício, meia-noite para tratar desse assunto, desculpa, com todo o respeito. Estou em casa, estou dormindo, amanhã que horas é bom eu falar com o senhor? Assim, a gente tem que... mas aí eu vou ser indelicada.
ele está sendo delicado. Sim, exatamente. É você colocar o limite, e não precisa ser grosseiro para colocar um limite. Então, esse aspecto, e a gente ter essa comunicação, o síndico acaba se perdendo um pouquinho pela demanda de trabalho, porque o síndico muitas vezes acaba se tornando incompetente por demanda. É tanta demanda que ele acaba não conseguindo Não dá conta. dar conta e vira incompetente. Não que ele seja um incompetente, É. mas pela demanda que ele tem. Então, é ter uma comunicação ativa no condomínio, nos televisores do condomínio, se tiver, nos avisos, no aplicativo, de como tem que ser o atendimento. Ó, para quando você tiver sem a tag, você vai fazer isso aqui, ali. Então a gente vai criando isso com constância e educando o nosso condômino, o nosso cliente. Isso tende a aliviar bastante também. Mas o ser humano é complicado. E se você esperar o bom senso dessas pessoas, esquece. Eu aprendi muito a limitar um pouco isso ali na hora de se apresentar na eleição. Ou até como administradora mesmo, porque, no geral, eu tenho atendimento 24 horas, nanana. Não, peraí, você não tem atendimento 24 horas. Para emergências, eu tenho um plantão 24 horas. Claro, Para né? emergência, ser claro ali na hora de se Sim. apresentar. Porque senão você acaba prometendo uma coisa que você não vai cumprir, que você não tem condição de cumprir. Então, eu acho que é muito importante isso. E eu demorei para aprender essa questão do não atender. Eu ficava desesperada. Aquela coisa de olhar o celular me dá até desespero. O celular tocando de noite, eu não sabia se eu atendia, se eu não atendia. E, às vezes, na maioria das vezes, era alguém que queria descumprir uma regra. Então, O Gaboriá soluciona isso. isso que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também. Você pode criar dentro do Gaboriá, por exemplo, um lugar para emergências. E aí o bot atende, aí ele joga para um caminho para emergências, que o cara tem que escrever a emergência e você vai avaliar se realmente é uma emergência. Então você tem várias possibilidades dentro do Gaboriá. O Gaboriá basicamente é um bot com inteligência artificial, com CRM, com gerenciador de documentos e gerenciador de atividades. Então Chega como? Via WhatsApp? o cliente não sai do WhatsApp. Ah, é? Essa é a ferramenta. O condômino é sempre. O brasileiro hoje não quer outra coisa, só quer o WhatsApp. Então, o cliente não sai do WhatsApp, a empresa, o síndico, a empresa, os funcionários do síndico, ele atende pela plataforma, ou pelo computador ou pelo celular, que é igual ao WhatsApp, só que hoje ele já gerencia muita coisa. Então, muita coisa ele já responde automático, segunda via de boleto o cara já pega pelo WhatsApp. Ah, Ricardo, mas eu tenho a segunda via de boleto pelo aplicativo e pelo site. As pessoas vão lá e continuam ligando na empresa. Então, na administradora do meu pai, a gente estava com um volume de ligações absurdo e não estava dando conta. E aí a gente aplicou lá, introduziu o Gaboriá, a gente em 3 semanas resolveu o problema de atendimento. Liga na administradora, a gente tem uma gravação dizendo pelo WhatsApp responde, é mais ágil, as pessoas vão para o WhatsApp, a gente está fazendo 200, 250 atendimentos diários via WhatsApp, grande parte deles automatizados, e o que não é automatizado já vai para a pessoa certa, pelo bot, e já vai com a informação que a pessoa precisa para resolver. Então, um atendimento que seria telefônico, para resolver ali talvez em 10, 15 minutos, responde pelo WhatsApp 30, 40, 50 segundos, 1 minuto que seja. Isso é muito interessante. Eu acho que não tem como fugir mais, né? Eu Não vou tem. aproveitar um gancho aqui. Que você falou que eu sou um pouco mais velho que você. Você Sim. foi educado pra caramba, viu? Ah, que você tá, Obrigado que você foi educado. você tá jovial. Ah, você foi educado. Mas assim, me recordando aqui e voltando lá atrás a figura do síndico, né? Eu morei em apartamento, né, em edifício, a minha infância, né? E lembro assim muito o síndico era aquela pessoa que toda criança tinha medo, né? Porque esse prédio que eu morava, no caso do meu caso, né, tinha um salão ali, entendeu? Onde a gente jogava bola, então, e criança sempre apontando, Lógico. fazendo bagunça. Senão e não é tal. criança. Senão não era criança. E o que acontece? Não existia a figura do síndico profissional. Sim. Falando, não vou falar nem quanto tempo, mas na época não existia. Era o síndico, era aquele senhor lá do prédio, e eu já vi ele até de pijama na portaria, para você ter ideia, não vou entrar no negócio. E aí, por quê? Criança aprontava bagunça, criança, por que a gente tinha medo? Porque o síndico ia bater na sua casa e falar com teus pais. Ó, ele quebrou uma vidraça, eles quebraram a planta lá. Então, assim, isso de algum tempo para cá. Então, assim, hoje não tem a mínima condição de ser síndico assim, né? Concordo. O tempo andou.
tempo evoluiu. E evoluiu muito mais, mas muito mais do que isso, porque teve o meio do caminho é pouco. Eu acho que evolui a cada ano a parte nossa. Com certeza. Ela evolui a cada ano, você tem novidades. Você vê na parte de segurança, né, você tem novidade. Então, Não, assim, e até mais mas tem recentemente... síndicos ainda que se prendem a uma metodologia passada. Até mais Arcaica, né? recentemente está Precisam mudando muito a fazer os 5 legislação. estrelas, Tem porque que fazer o curso da Gabor depois da curso da certificação. Gabor. Certificação. A legislação está mudando com mais frequência também, né? A gente antigamente, para mudar alguma legislação, demorava 10 anos. Hoje a gente teve mudanças significativas, Assembleia Virtual, Assembleia Permanente, O próprio canal de comunicação que você acabou de falar, WhatsApp. aí, facilitando, né, a comunicação do síndico com o condomínio, bons apps. Eu vou te falar que eu contei essa história, vou contar aqui para vocês, acho que a Marcele já ouviu, que eu estava com 3 crianças dentro do carro, numa estrada, meu carro começou a sair fumaça. Aí eu fui ligar lá para a Tóquio Marine, e a Tóquio Marine tem uma gravação dizendo que eu tinha que entrar pelo WhatsApp. Aí eu fiquei pé da vida, que eu queria resolver pelo telefone. Chamei os caras de FDP, não sei o que, na cabeça ali, porque era só uma gravação. Fiquei nervoso. Entrei pelo WhatsApp, em 40 segundos já estava tudo encaminhado, que caminhão que vinha, que não sei o que, para lá. Eu falei, maravilha, gênios. Então pode ser que o condômino, num primeiro momento, crie uma resistência. Ah, mas eu queria te ligar, vou ter que mandar um WhatsApp, não sei o quê. Daqui a pouco, quando ele vê que aquilo resolve rápido, ele pega um boleto em segundos, ele consegue direcionar para a pessoa certa. Tá falando do condômino, agora imagina o síndico que é o CEO daquilo tudo. Ele tem a obrigação de ter, porque ele é o comunicador. E gerenciar o que acontece? Como você gerencia atendimento telefônico hoje da sua equipe? É difícil. Agora, pelo WhatsApp, você consegue ter a gestão de quantos atendimentos foram feitos, quantos atendimentos durou, qual atendimento de retorno. Você consegue entrar para ver a qualidade do atendimento. Mensurar as coisas. Consegue mensurar até o condomínio que está te gerando um trabalho maior, o condomínio que compensa você ter, ou aquele que não está compensando. Exatamente isso. Ricardo, agora voltando um pouquinho na sua vida pessoal. Então, você resolveu fazer administração. E aí, como que surgiu a Gabor? Você iniciou ela com curso para síndico? Como que foi? Como que foi esse início aí da sua empresa? A gente tinha dentro da administradora da família um departamento de treinamentos. E aí que começou com o Rodrigo e depois eu assumi quando o Rodrigo saiu. Esse departamento de treinamentos focava em treinamento para funcionário de condomínio. E aí teve uma turma de 3 ou 4 síndicos que não sei da onde... Meu pai, de alguns condomínios, queria se qualificar e a gente fez, eu e meu pai, lá um treinamento para esses 3, acho que eram 3 ou 4, não me lembro exatamente. E aí um dia eu falei, quer saber, eu vou montar uma empresa de qualificação. E aí criei a Gabor como empresa que faria treinamento principalmente para equipes de funcionários de condomínio e recrutamento e seleção. Porque é uma dor, ainda para conseguir funcionário, faxineiro, porteiro, zelador, é super difícil. Então eu abri com esses 2 focos. E aí um dia eu fui dar um treinamento numa cidade chamada Santo Antônio do Pinhal, que é perto de Campos de Jordão, lá em São Paulo. E fui dar um treinamento por uma equipe de um condomínio de casas super grande. E fiquei na cidade e tal, e tinha um síndico lá que era profissional. Eu fui o primeiro síndico profissional que eu conheci. Eu não conhecia síndico profissional. Isso estou falando há 15 anos atrás. 15 anos atrás. Já existia, mas eram pouquíssimos síndicos profissionais. Você contava nos dedos. Você tinha lá 5 síndicos profissionais em São Paulo. E aí, na volta, é até curiosa, eu tenho uma sintonia muito grande com a minha mãe. Aí na volta eu estava na estrada. E aí eu estava pensando, putz, quer saber, acho que eu vou criar um curso, não existia, um curso para síndico profissional, levantar essa bandeira no mercado. de síndico ser profissional. Eu vou levantar essa bandeira e criar um curso, não existia. Aí eu estava, por que eu estou falando da minha mãe? Porque tocou o telefone na estrada, eu estava com o meu Corsinha lá, aí minha mãe ligou, eu falei, mãe, tive uma ideia. Ela falou, já sei. Eu falei, como você já sabe? Curso para síndico profissional. Olha. Eu falei, é isso, mãe. E aí, putz, saí dali, comecei a desenhar, chamei meu pai, que, putz, uma experiência gigantesca no segmento. Aí meu pai me ajudou muito a desenhar, quem seriam os professores. Até hoje ele me ajuda muito, não só dando aula, não só dando palestra, como coordenando. Aí veio a ideia do curso de síndico profissional.
E aí a Gabor deu um boom, porque começou a dar muito certo. No começo foi mais difícil para engrenar, mas engrenou. E aí depois eu pensei, puta, por que não criar um canal de comunicação, uma televisão para o segmento? Aí a gente criou a Conde TV, que também começou a expandir bastante. E aí veio a ideia da certificação, porque a certificação veio por duas ideias principais. Primeiro, que muita gente que fazia meu curso, se olhava lá na sala de aula, ainda era presencial, se olhava, tinha gente que prestava muita atenção e comia aquilo e saía de lá depois de 30 horas, cada módulo são 30 horas. A pessoa saía com muito conhecimento, mas tinha gente que estava lá olhando para o teto. E o cara recebia o certificado de conclusão igual. Eu falava, não é justo o Maurício estar olhando para o teto e a Marcele prestando atenção, se dedicando, e os dois receberem a mesma certificação de formação. E, ao mesmo tempo, começou a surgir inúmeros cursos ridiculamente fracos no mercado, curso de 2 horas, de 4 horas, ministrado por pessoa que não entendia, não sei o quê, e aí ia concorrer uma pessoa que tinha feito o meu curso com essa pessoa com certificado de síndico profissional. Eu falei, quer saber, eu preciso mostrar para o mercado quem é capacitado para ser síndico profissional top. E aí veio a ideia da certificação Síndico 5 Estrelas. Que foi fantástica, né? Eu sempre falo isso, porque vira e mexe alguém me pergunta, né? Ah, é um curso legal de síndico, aí eu falo, mas tem certificado? Eu falo, peraí, você quer o certificado ou você quer aprender a profissão? Porque o certificado é só um papel, o certificado não é exatamente o que o Ricardo falou. Tem pessoa que não vai nem assistir direito, vai deixar assistindo lá, vai fazer comida, vai fazer outra coisa, não vai ver nada. E tem as pessoas que vão se dedicar, que vão Tinha fazer gente que ligava na minha empresa e perguntava se podia pagar e receber o certificado. E receber só o certificado. Certificado é uma coisa que a gente pode até colecionar, né? Agora, a questão é se a pessoa quer realmente aprender a profissão, quer de fato entender. E eu acho que a prova foi uma ideia genial, genial. Ainda mais por conta de... Eu vejo muito você falando assim, que o pessoal fala, daqui a pouco ele vai, né, querer que todo mundo seja assim, de profissional, todo mundo vai passar. E cada vez mais a gente vê menos pessoas, a prova sendo ainda mais difícil e conquistado, de fato, que aquilo ali seja um mercado seleto. E isso é muito importante para o mercado como um todo. Não só para aquele síndico que está se certificando, mas para o mercado como um todo, né? Você deve, não sei se você acompanhou, mas a gente teve, o Maurício não deve saber, a gente teve uma guerra agora lá no nosso grupo do Síndico 5 Estrelas, num grupo paralelo que tem, porque a gente faz um webinar semestral e pede para eles fazerem uma dissertação analítica. E aí a gente começou a passar essa dissertação analítica para uma análise de IA, porque muita gente está usando IA. Uhum. E aí teve um reboliço, pessoas ficaram muito nervosas, não, mas não sei o quê, o que é. Falo, gente, a gente tem que ser rigoroso, porque não adianta a IA fazer para você. Então, a gente realmente é chato, sabe? Chato para entrar, chato para ficar. A IA é ótima para te auxiliar, eu uso muito a IA. Então eu escrevo um texto com a minha ideia, eu falo, IA, o que você acha desse parágrafo aqui? Onde pode melhorar? Me sugere melhorias. Algumas eu aceito, outras não. Pontuação é bom. É como se fosse um redator ali que está te ajudando, mas não para ele criar o texto. E aí criou uma polêmica lá no grupo por conta disso também. Mas é isso. Tiveram 2 pessoas que falaram, eu vou embora, não vou ficar na certificação. Eu falo, tá bom. O que eu posso fazer? Significa que a certificação não é para você. É isso. O cara tá revoltado porque... E aí você lê o texto de algumas pessoas, tá claro que foi feito por IA. Fica muito lindo. É muito óbvio. Eu ia falar sobre isso, porque às vezes a gente recebe umas mensagens no WhatsApp, né? Que é evidente que quem escreveu foi o ChatGPT. E teve gente que, assim, a gente joga por uma IA que as universidades usam para identificar se foi feito por IA. Mas também não é perfeito. Então teve gente que me ligou e falou, Ricardo, eu fui reprovado, mas eu que fiz o texto, você pode ler, por favor? Aí eu li e falei, putz, realmente deu pra ver que foi uma pessoa, joguei mais 2 IAs, não sei o quê, e o cara entendeu e segue o jogo. Agora alguns ficaram revoltados, como que não poderia ir... Talvez outra certificação aceite. Eu acho que essa tua preocupação em realmente formar profissionais e saber que ele sai preparado é fundamental, porque é o teu nome, né, o teu curso, né? Porque ganhar um certificado é fácil. Quanto custa? Vou fazer um curso de Marcelo. Mas realmente a pessoa tem que entender, mostrar, né? E você exige isso, né? Você tem uma prova, você tem... Porque dali ele vai sair com um certificado realmente preparado, né? Não, e pode te falar, tem gente que pós-certificação voou tão alto.
Tem gente que fala assim, Ricardo, eu estou certificado há 2 anos e eu não consegui progredir na profissão. Eu falo, gente, eu dou a arma, Sim. mas tem que saber usar a arma. Claro. Tem que saber marketizar, tem que saber fazer... Lógico, a gente gasta muito em marketing, eu gasto muito em marketing para certificação, mas o Brasil é gigantesco, né? Então as pessoas têm que saber usar a ferramenta. Eu tenho síndicos lá que tiveram progressão, eu tenho o Diego de Recife, conheci ele, tinha 2 condomínios, aí 3 anos depois tinha 4, aí não sei o quê. Todo dia que eu encontro ele, a última vez eu falei, já chegou nos 40, ele falou 42. Olha. Aí ele fala, meu ídolo, ele me chama, meu ídolo. Aí ele é engraçado porque eles falam assim, eu devo tudo a você. Eu falo, não, você deve a você. Eu criei uma ferramenta que te ajudou, mas você fez acontecer. Tem gente que não conseguiu fazer acontecer. E aí você vê um cara que saiu de 2 para 42, você vê um que não tinha nenhum, hoje tem 15. Você vê gente que o cara fala, outro dia recebi uma mensagem de uma síndica que falou, queria te agradecer, eu comprei meu carro, porque em São Paulo o carro blindado é o desejo de todo mundo por causa da violência. Quero te agradecer, eu comprei um carro blindado graças a você. Eu falei, não foi graças a mim. Não, porque depois que eu fui certificada, não sei o que, eu falo, não, a certificação te ajudou, mas você fez saber marketizar, e a gente volta mais uma vez naquilo que a Marcele falou da inteligência artificial e do marketing. Então Sim. tem que ter um bom produto, tem que ser rigoroso, a gente precisa controlar, saber fazer um marketing, mas a pessoa também precisa saber marketizar isso, e é o que a Marcele faz aqui em Juiz de Fora. E sabe o que eu acho legal? Que assim, pra nós, quando eu falo pra nós, eu falo eu e minha mãe, porque Sim. minha mãe também, logo na próxima prova, ela foi certificada também. Primeira mãe e filha, por enquanto única mãe e filha. A gente tem alguns casais, temos alguns casais, mas mãe e filha, vocês são a única. E assim, ainda. eu falo que foi um divisor de águas, muito também porque me deu muita confiança. Confiança em mim mesma. Porque na hora de fazer a prova, a minha mãe que teve confiança em mim. Não foi eu que tive confiança em mim. Porque eu não teria ido lá e feito a prova. Eu fiz porque minha mãe falou, não, vai que você vai passar. Eu confio em você. Eu mesma não estava confiando. E depois da prova, eu falei, poxa, legal, realmente, eu sei de condomínio. Eu trabalho bem com isso, eu auxilio quantos síndicos aqui, eu sei de legislação, realmente, eu leio esse Código Civil direto e quanto que isso trouxe confiança. E isso fez total diferença na minha vida, assim, na hora de me apresentar, na hora de conversar, na hora de... muito mais até do que, eu sou o síndico assim, não, eu tenho confiança em mim mesma, olha, realmente eu sei, eu entendo desse mercado. Então eu acho que isso daí também, com certeza, para outros síndicos que fizeram a certificação também foi um grande aliado. E quanto vale a confiança, né? Eu estava lendo um livro, essa semana eu estava lendo um livro da primeira derrota do Mike Tyson, que foi uma luta arranjada por um cara ruim, porque não tinha quem pôr, e depois ele ia lutar contra o Holyfield. Então era uma luta contra um cara péssimo, e esse cara péssimo, ele conta a história. A mãe dele começou a falar, você vai ganhar. Ela saía na rua, meu filho vai lutar e vai ganhar do Mike Tyson. E Mike Tyson destruía todo mundo naquela época, nunca tinha perdido. Ele vai ganhar. E a mãe morreu 1 mês antes. E aí, quando a mãe morreu, perguntaram se ele queria lutar, ele falou que ia lutar. Aí ele foi nocauteado no 8º round, quase ele conseguiu levantar, voltou e ganhou do Mike Tyson. A primeira vitória que o Mike Tyson, a primeira derrota do Mike Tyson. E aí ele ganhou a motivação, a certeza, a autoconfiança, só que ele era um lutador medíocre. Depois ele lutou mais 2, 3 lutas, perdeu e encerrou a carreira. Mas olha o que fez a confiança dele e o propósito que ele teve, porque a mãe tinha falecido 1 mês antes, de que ele ia ganhar. O cérebro humano é capaz de tanta coisa que a gente nem imagina. Então, você ter uma autoestima, né? Faz toda a diferença. É a mesma coisa quando a gente era solteiro. Você é casado? Quando a gente era solteiro, há pouco tempo atrás, no dia que você saía se achando feio, nenhuma mulher dava bola pra você. No dia que você saía se achando bonito, as mulheres te olhavam. Você era a mesma pessoa, você tava com o mesmo cabelo, não tinha diferença nenhuma. Engordou 1 quilo, emagreceu 1 quilo. Faz a diferença energeticamente. Às vezes a gente tem que se centrar e falar, olha no espelho, peraí, quem é você? Lembra de quem é você e que vai dar certo. Isso é muito importante. Ricardo, assim, conversa maravilhosa. A gente aqui, né? Num lugar ímpar, né?
Muito bom. legal. Começamos de dia e foi anoitecendo, né? A gente nem percebeu direito, mas aí já caiu a noite. Eu, por exemplo, ficaria aqui mais 2 horas conversando aí. É o barato, papo que a gente gosta, né, né? Mauri? Mas tem Muito que bom. acabar, cara, né? Tem que acabar. Mas eu volto, infelizmente. né? Eu volto. Espero Não, que é logo. claro que você vai voltar, ué. Claro que você vai voltar, pô. Mas assim, para fechar, depois a Marcele fala, é a primeira vez sua aqui em Juiz de Fora? Primeira vez É. Então amanhã você já vai correr num lugar maravilhoso, que é a universidade. na Você universidade. está num hotel ali, é só subir. Não é esse pico que você falou. Aí você já vai chegar na universidade, dá 2,5 km a volta. Você vai A adorar cidade é correr. muito bonita, muito bonita. E Só aí? achei o aeroporto longe, né? É. Isso aí é um problema que é outro. É outro, né, Marcela? É longe. Podcast que a gente vai fazer para discutir isso. Mas assim, o que você deixaria, que você acha que... Porque eu e a Marcela, a gente tem um desejo muito grande de não mudar, mas assim, contribuir para esse segmento condominial de Juiz de Fora, que a gente acha que pode crescer muito, pode levar mais a sério, sabe? As pessoas enxergar realmente o que é um condomínio, né, Marcelo? A gestão, a seriedade com os condôminos, a lisura que a gente tem que ter, a transparência, a gente tem que ter isso, né, para oferecer para eles, porque eles estão ali vivendo no imóvel deles, é um sonho que realizaram e tudo. Então, assim, eu te faço a última pergunta minha, a Marcele, lógico, vai fazer dela, mas é um desejo que eu tenho, assim, o que você deixaria de mensagem para o segmento nosso de Juiz de Fora, para o pessoal realmente entender realmente essa mudança que está tendo no nosso mercado? Eu vou te responder com uma história e depois vou chegar na resposta. Eu fui recentemente para uma cidade grande, não vou falar o nome para não... Uma capital, uma das maiores do Brasil, e me puseram num bate-papo com 5 das maiores administradoras daquela cidade. Não foi tão bom assim, não. Não foi tão bom, longe. Não foi tão bom, prazeroso. E fizeram uma dinâmica, foi uma coisa até, me deixou até desconfortável, porque os caras, e eram as 5, começaram a falar sobre os problemas, e era uma cidade com mais de 10 mil condomínios, os problemas que tinham na administração, eram as administradoras de condomínio, eram 5, me falando dos problemas que tinham, e todas falaram que o mercado estava prostituído. Essa palavra que eu ouvi. E eu ouço essa palavra em todo lugar que eu viajo, porque o mercado aqui de não sei aonde é prostituído, o mercado aqui de não sei aonde é prostituído. Aí eu tenho um amigo médico que fala, o mercado de medicina está prostituído. Aí eu ouço, a psicologia está prostituído, não sei o que está prostituído. Eu falei, aí até falei, o problema não são as putas, são os filhos delas, né, que tá acontecendo. Mas brincadeiras à parte, eu falei, gente, sabe de quem é a culpa? De vocês. Aí eles não gostaram, como assim a culpa é nossa? Vocês estão aqui, 5 das 6 maiores administradoras. Se o mercado é prostituído, é porque vocês estão prostituindo o mercado. Não, mas tem a uma que prostitui muito, e se a gente não fizer... Mas calma, 5 e 1. Se vocês 5 pararem de entrar nesse jogo que essa tal uma criou, que eu não sei se é verdade ou não, Vai o mudar, mercado não vai estar prostituído. Não adianta a gente sentar aqui e falar assim, quer saber, os nossos políticos são horríveis, o Lula isso, o Bolsonaro aquilo, mas vamos desviar uma graninha lá do condomínio que você tá, aprova uma obra comigo, eu te dou 30%. E é isso que as pessoas fazem, elas reclamam de coisas que elas estão dentro. Então, o que eu falo é assumir responsabilidade. Então, você é uma administradora e síndica profissional. Se vocês começarem, temos 10 administradoras na cidade, um exemplo. Se 2, depois 3, depois 4 começarem a agir diferente, o mercado vai mudar. Então é a coragem de fazer diferente. No Rio de Janeiro, que é um dos piores mercados do Brasil para síndico profissional, os síndicos 5 estrelas se uniram e começaram a falar, vamos fazer o seguinte, vamos concorrer entre a gente por um preço mais alto. É isso aí. Você quer um síndico 5 estrelas? Vai custar mais alto. E aí vão perder entre a gente. Claro, porque um vai gostar mais de você, um vai gostar mais de você. Faz parte, e beleza, mas a gente vai perder num valor que é bom para os dois. Então, a dica que eu dou para qualquer profissional, qualquer cidade, inclusive Juiz de Fora, que eu não conheço muito o mercado,
É de você faz parte disso, você vai mudar isso. Se o mercado está prostituído, porque né, cara? você está prostituindo também, ou você está jogando esse jogo. Ah, mas só eu vou jogar contra? Já temos 2 aqui. 3, 4, aos poucos, e sempre vai ter pessoas que vão querer fazer o bem. Então eu acredito nisso. Eu acho que eu comandei muito tempo a administradora da família, e eu tinha lá 180 funcionários que eu comandava, e aí às vezes chegava uma pessoa para mim e falava, Ricardo, preciso falar com você, o clima da minha sala tá horrível. Como assim o clima da sua sala? Ah, tá um clima péssimo. Eu falei, quantas pessoas estão na sua sala? 5. Então 20% tá com a pessoa. Faz o clima melhorar. Muito bom. Porque é sempre o outro, né? É sempre a gente sempre acha que é o outro. O quanto é a gente. E aí, vocês aqui, criando um podcast, a gente fazendo um evento juntos, estão assumindo papéis de protagonistas. Então, assumindo o papel de protagonista, a gente é mais olhado ainda. A gente tem que deixar um exemplo. E tentar atrair pessoas boas perto da gente. Só assim a gente melhora o mercado, a gente evolui o mercado e, consequentemente, a gente evolui o nosso país, porque, infelizmente, é o país do dar o gato, é o país de dar um jeitinho. Culturalmente é assim. Talvez, muito provavelmente, nem você que é mais velho, nem eu que sou menos velho, nem ela que é jovem ainda, bem jovem, vai ver um país totalmente diferente. Mas talvez a gente possa deixar a nossa participação. Que seja pequena, que seja no mercado de condomínio, que seja de Juiz de Fora, que seja de São Paulo, que seja, mas é uma mudança. Se todo mundo achar que a culpa é do outro, que a gente não pode mudar, a gente está ferrado. Sempre no mesmo lugar, essa é a minha visão. É isso aí. Adorei. Agora a gente vai iniciar um quadro que é o Causos de Condomínio. Aqui em Minas a gente gosta muito de contar caso, Ricardo. Eu sei. Mineiro gosta. E eu queria saber se você tem algum caso engraçado que você tenha vivenciado ou conheça. Eu tenho uns 4.000, mais ou menos. Mas o primeiro Conta a cabeça. Eu vou falar já que a gente contou a minha história, tal, o primeiro que eu vi, presenciei. Então fui num condomínio, numa assembleia administradora do meu pai, um condomínio de altíssimo padrão. Quando eu falo altíssimo padrão, é altíssimo padrão mesmo. São Paulo. Em São Paulo. Eram várias torres e no meio tinha um clube, assim, no meio da mata, um negócio, de cinema, maravilhoso. Um monte de estrangeiro, CEO de empresa internacional, tal. E aí eles queriam, uma parte do condomínio queria manter a parte rústica, tinha que descer de escada, tudo, e uma outra parte queria fazer uma parte moderna, mudasse, investisse lá um bom dinheiro, e aí eles estavam chamando não me lembro de como eles estavam, esqueci agora, mas era tipo como se fosse um rodoanel, um negócio assim, e tava uma guerra no condomínio entre o grupo que queria modernizar e o grupo que queria manter aquilo rústico. E a assembleia começou 7h30 da noite, 19h30, e já estava passando de meia-noite e pouco, assim. E aí chegou numa decisão lá, não me lembro qual foi, a decisão foi negativa. Recusaram, não aprovaram a mudança e tal, e ia encerrar a assembleia, era com microfone, era uma assembleia para 300, 400 pessoas. Aí foi encerrar, o cara pegou o microfone, só um minuto. Pessoal, meu filho, ele tá aqui acordado até essa hora, ele tem 10 anos de idade, ele tá só para falar uma coisa que ele queria falar para a assembleia. Só que aquela assembleia tinha pegado fogo, os caras tinham se xingado, foi um negócio, é alto padrão. Alto padrão só no dinheiro do bolso, porque no nível ali foi baixíssimo o padrão. E aí o menino veio e fez, oi, pessoal já de cabelo em pé, nervoso, 4h30 de assembleia, pessoal, tudo bem? Tem um lado aqui de grama, eu queria propor que a gente fizesse uma raia de golfe. Aí um cara soltou assim, vai dormir, filho da pi! Aí o outro, começou a xingar, os caras começaram a xingar o moleque. Aí não lembro quem tava, o gerente pelo assembleia finalizada. O cara já soltou um, vai dormir, filho da... pro moleque de 10 anos de idade. Sem noção. É cada uma que... O ser humano em bando se comporta diferente. Você vê torcida de futebol. O cara mora na comunidade, um é corintiano, outro é São Paulino, o cara dá a vida pelo outro. Chega no estádio de futebol, eles estão se matando ali, porque o bando se comporta, o animal, o ser humano em bando se comporta diferente. Uma assembleia com 300, 400 pessoas começou a enervar, começou
começaram a xingar o moleque. E teve algum caso de polícia? Ah, de polícia teve alguns de briga de assembleia que foi parar com polícia. Cara Agressão, descer tudo, agressão, cadeira, arma, taco de beisebol. Gente já vivenciou com arma também. É. O morador foi lá no apartamento dele buscar a arma e mostrou a arma para todo mundo na assembleia, aquela loucura. Teve um caso bem curioso, não foi numa assembleia, mas em São Paulo, um altíssimo padrão também, nos Jardins lá em São Paulo. O cara falou, vou no apartamento da minha namorada. Ela não deixou você subir. Aí o cara, eu sou policial. Mostrou a carteira dele. O cara falou, tudo bem, você é policial, mas você não tá a serviço. Não, se você não abrir, eu te prendo. Aí o cara foi correto, falou, não vou abrir, você não tá aqui por um motivo policial, ela não quer que você entre. O cara falou, não, o cara foi lá e deu 2 tiros pra cima. Graças a Deus a portaria era blindada, que é um condomínio de altíssimo padrão, e não deu nada. Aí saiu, isso faz uns 20 anos, saiu no jornal, aí o cara foi pra corregedoria e tal, mas foi um caso policial que aconteceu, e fora outro, já teve suicídio, infelizmente acontece nos condomínios. A gente vivenciou muito, acho que foi logo depois da pandemia, que teve muito caso de suicídio no condomínio. E aí tem que vir polícia, né? Eu acho que em coisa de um ano teve uns 3 ou 4 de condomínios que a gente administrava também, com caso de suicídio. Tá na pauta aqui, eu não sei se você vai querer falar, fica tranquilo. Caso amoroso. Caso amoroso, tem... Amoroso é bom. Tem um caso bom amoroso, não é comigo, mas é... Contigo, É com um amigo meu. Tem um amigo meu? Não, brincadeira, mas é um caso bem curioso. E era um cara que eu conhecia, era a mãe dele que era síndica, e eu conhecia ele, era um dos meninos da faculdade mais nariz em pé, mais uma vez altíssimo padrão, nariz em pé, e a mãe dele, todo mundo sabia que ela pagava para os funcionários subir no apartamento dela e fazer favores amorosos para ela. Todo mundo já sabia, e o marido saía e pumba, subia lá, rezava a lenda que ela pagava bem pro pessoal subir lá e dar um carinho para ela. E aí, todo mundo sabia dessa história e seguiu o jogo. Vai fazer o quê? O que você vai fazer? Não é... Gente, tá acontecendo isso. Não tem problema, cada um sabe o que faz. A gente não tem o que fazer nesse sentido. Só que um dia, o condomínio, um apartamento foi roubado. E aí, polícia chegou, quero as câmeras do prédio. Não tinha câmera da portaria até o elevador de serviço até o apartamento dessa mulher que era síndica. Nossa! Porque ela tinha todas as câmeras do condomínio. E ela, para explicar para a polícia que tem todas as câmeras funcionam, menos da portaria até o caminho do elevador de serviço, que era o caminho que eles faziam para subir. Aí não sei como ela teve que explicar, se explicou, não foi presa, não tinha a ver com ela, mas ficou muito mal para ela. Imagino. Era a síndica. Então agora a gente está caminhando para o último quadro. E, Ricardo, o último quadro a gente chama-se de Se Eu Soubesse. E aí eu queria que você falasse o que você gostaria de ter ficado sabendo quando você começou lá no início. Se eu soubesse antes, isso me custou até um dente, o osso rachado do meu dente. Porque quando eu lancei a certificação Síndico 5 Estrelas, teve um cara que era do sul do país, que o cara começou a lançar fake news, que eu vendia certificado, e aquilo me pegou tanto, que eu tenho bruxismo, né? Quem não sabe, não é broxismo, é bruxismo, para deixar bem claro. Não que eu não tenha outro também. Mas bruxismo é ranger os dentes, eu durmo de placa. Mas mesmo com placa, eu fiquei tão nervoso na época que eu consegui rachar o osso do dente. E aquilo foi super doloroso, minha boca ficou desse tamanho, eu tive que fazer uma cirurgia, tal, de tão nervoso que eu fiquei. E com placa ainda. Com placa ainda. Se eu soubesse que sempre vai ter gente inventando contra você, que vai ter gente contando mentira, que vai ter gente que te odeia, que vai ter gente desaprovando, mesmo quando você faz tudo certo. Hoje, foi que aconteceu recentemente alguns problemas comigo, eu falo, gente, no escritório tá tudo bem. Não, a pessoa tá mentindo, tá inventando história. Com o tempo,
cada pessoa assume seu personagem. Cada pessoa pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas as pessoas, cada macaco vai pro seu galho. E aí essas pessoas que estão tentando te derrubar porque querem subir, acham que para acender a sua luz tem que apagar a do vizinho, essas pessoas não vão chegar em lugar nenhum e as pessoas vão ver que você é uma pessoa séria. Então, se preocupar menos com o condômino chato que vai para a assembleia e vai falar que você é ladra. Ah, você está roubando o condomínio. Tá bom. Ah, se preocupar menos com o cara que vai no grupo de WhatsApp, falar que você trocou de carro. E hoje, graças a Deus, não me atinge mais. Já me atingiu muito. E hoje acontece mais, porque quanto mais você aparece, mais as pessoas têm vontade de te criticar, de tentar arrumar algum erro seu. Às vezes você erra mesmo, mas aí a pessoa amplifica aquilo. Ou quando você não erra, a pessoa conta uma mentira. Então hoje eu não me justifico. As pessoas, outro dia teve um caso, me ligaram, falaram mal de mim num podcast. Aí me ligaram, umas 30 pessoas me ligaram. Já faz um tempo isso. Pô, você não processa a mulher. Eu falei, não vou processar. O que você vai fazer? Nada. Não, mas ela falou isso de você, não sei o quê. Tá bom. Hoje não deixo mais isso me atingir. Eu falo que essas pessoas são pessoas caminhão de lixo. Elas estão com lixo em cima delas. Elas precisam jogar em cima de algo. O lixo vai para você. Se você não aceitar, ela vai para o próximo. Então ela está te atacando, não tem retorno, vai passando. Então isso que eu gostaria de ter aprendido no passado, teria menos dor de dente e menos estresses que hoje, graças a Deus, consigo não ter. Muito bom mesmo. Ricardo, foi um prazer enorme pra gente. Prazer foi meu. A gente não poderia ser melhor, né? Nosso primeiro convidado. E estou muito feliz mesmo de ter você aqui em Juiz de Fora, contribuindo um pouquinho para o nosso mercado daqui. E que a nossa intenção é justamente essa. E te agradeço imensamente por ter aceitado, por ter conversado aqui com a gente. Foi maravilhoso. Obrigado, eu que agradeço. Um bate-papo entre amigos, tranquilo. É que tinha alguém gravando, né? Senão... O Ricardo, essa conversa poderia render aqui, a gente vê até o dia amanhecer. Então, assim, muito bom. Te acompanho pelas redes, fiquei seu fã. Obrigado. E é bom quando a gente vê uma pessoa segura transmitir para as pessoas essa boa vontade que você tem com todo mundo, muita sabedoria. Então, assim, estou muito grato a Marcele de a gente estar participando, a gente querer começar um projeto aqui em Juiz de Fora, que a gente tem muita vontade de melhorar o nosso segmento, né? Dar a cara mesmo e estar junto de quem vive o dia a dia do mercado condominial, ajudando, auxiliando, né? E obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu que agradeço. E ter enriquecido isso aí pra gente, tá bom, querido? Eu que agradeço e parabenizo vocês pela iniciativa. O caminho é árduo pra gente mudar as coisas, mas tem que começar de algum lugar. Sim. Contem comigo como um aliado aí pra gente melhorar o segmento condominial aqui em Juiz de Fora, com esse podcast, com o evento que vai ser realizado amanhã e com outras ações. E fica com uma promessa de voltar? Promessa de voltar. O mais breve possível. Mas aí com cerveja e não com vinho. É isso. Valeu? Obrigado. Obrigado. Prazer, Obrigado, Ricardo. Marcele. Muito bom.